Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Praça de Pedro. Este que já é o terceiro do ano 2025, já estamos em fevereiro e em fevereiro temos a intenção mensal da oração do Papa para este mês, que o Papa pede que rezemos pelas vocações à vida sacerdotal e religiosa. Vou citar agora aqui o Papa. Rezemos para que a comunidade eclesial acolha os desejos e as dúvidas dos jovens que sentem o chamamento a servir a missão de Cristo na vida sacerdotal e religiosa. E para isso vou apresentar desde já aqui o nosso painel. Temos aqui os nossos convidados. Temos aqui o Padre Ruben Cruz, pároco da Arquidiocese de Braga, o irmão jesuíta, irmão José Silva Almeida. Obrigado por estarem aqui, Padre Ruben. Muito obrigado a nós. E o irmão José Silva. Pronto, sem mais demoras, vamos começar a falar um bocadinho sobre a intenção mensal da oração do Papa para fevereiro. E com a primeira questão para o Padre Ruben, queria lhe perguntar como é que foi o seu processo vocacional desde o início? Como é que decidiu ser padre? Um bocadinho da sua história. Assim, uma pergunta de uma forma mais geral. Como é que tem que ser a história curta, não é? Porque já tem que ser a história curta. Ora, eu acho que para uma opção tão fora do normal foi uma história muito, muito normal. Isto é, eu acho que é importante, e isto leva-me a pensar que muitas vezes achamos que é uma coisa super extraordinária, não é? Fazer uma opção pelo sacerdócio ou outra opção. E daquilo que conheço de quase todos os colegas, é uma opção um bocadinho fora do habitual, mas uma história normal. Uma história de um jovem que nasce no seio de uma família com mais 2 filhos, ou mais velho ou mais novo. Eu sou natural da Póvoa de Varzim. E no contexto de um jovem envolvido na vida da sua paróquia, na escola, naturalmente, e a certo ponto vive uma certa inquietação sobre aquilo, uma inquietação, diria, habitual, que é o que é que vamos fazer da vida, o que é que eu quero fazer da vida. E tive uma pessoa muito... e aí chamar a atenção que às vezes há pequenas pessoas que mais tarde nós compreendemos que é Deus que passa através dessas pessoas, claramente. E eu teria talvez aí o meu terceiro ano, 8 anos, e tinha uma professora primária que ainda hoje mantenho contacto, em que falávamos imenso. Uma pessoa também que gostava muito de ouvir, e eu também tenho essa característica, gosto mais do que falar, gosto de escutar, e falávamos. E sem grande razão para acontecer, um dia falei dessa possibilidade, não é? Olha, pensei nisso. Pensei precisamente porque na altura tinha um sacerdote na minha paróquia que nos cativava pela forma de ser, uma pessoa que entretanto tinha chegado à paróquia não há muito tempo, e portanto motivou-lhe um bocado pessoal, e penso que foi muito, muito, muito por aí. E partilhei isso primeiramente com ela. Longe de imaginar o que era um seminário, tinha que sair de casa, o que é que implicava. Bom, contar aos meus pais não fazia parte desse primeiro projeto, porque por muitas razões, mas imaginamos o que era embrionária. Precisamente, mas imagina chegar junto aos teus pais um jovem, uma criança super irrequieta, como todas, e chegar a ver os teus pais, eu quero ser padre. As coisas não iam correr propriamente bem. Portanto, assumi não contar. Mas aquela inquietação foi crescendo, não é? Quase como uma pessoa que tem uma coisa tão séria para dizer a alguém, tentas não dizer, mas chega um certo momento em que a verdade e o corpo já fala mais do que tu, não é? E pronto, então fui trabalhando, partilhei isso depois com o meu pároco, que me convidou a fazer parte do grupo da Acólitos, e aquilo foi crescendo. Entretanto, passo 3 anos, mudo também de escola, e chegamos ao ponto que deu quase sem vergonha dizer, quando as pessoas perguntavam, então, o que é que tu gostavas de ser um dia que fosse grande? Padre. Aquilo era uma risota na turma, era óbvio, quer dizer, se estivesse no papel deles fazia o mesmo, não é? Bom, e aí depois, entretanto, envolvi os meus pais nisso, em conversas com o pároco, e entro e faço uma primeira experiência no Seminário Menor, em 2004, faço o estágio, que é o estágio, alguns dias de seminário, e entro no seminário em 2004. Pronto, depois faço a experiência de Seminário Menor, com muitas dúvidas, não é? E com muitas tentativas às vezes Mas eu acho que essas dúvidas não acontecem só quando vamos começar a estar para padre. As dúvidas são... vocações. É constante. E acho que nós às vezes perdemos a cabeça, porque agora estou com dúvidas, se calhar não é isto.
E às vezes estamos dúvidas porque se calhar é mesmo aquilo, não é? E portanto, às vezes precisamos é de ganhar um bocado de raízes, não é? E aí o seminário tem pessoas, tem um projeto muito bem, na altura, muito bem conseguido, que é da formação humana, formação espiritual, e tem assim alguns vultos de pessoas que continuam presentes na minha vida que foram essenciais. Concretamente um jesuíta, não é? Um padre que me acompanhava espiritualmente. Alguns momentos de retiro foram importantes. Bom, foram sempre oportunidades, tu sem medo de encarar as tuas dúvidas, mas ires fazendo o teu processo e alguns lutos também, não é? Alguns lutos. Portanto, passo para o Seminário Maior e todo o processo até 2017, que foi ordenado sacerdote. Pronto, e é assim a short story. A short story aqui da caminhada vocacional. Exatamente. Do Padre Ruben. E depois também temos aqui o irmão José, irmão jesuíta. Não é padre, mas é religioso. Como é que isto funciona? Como é que foi a caminhada pela sua vocação? Lá, então, a minha caminhada também não é... Eu acho que é normal, mas ainda mais atípica, que sendo que o nosso contexto de igreja... Claro que as senhoras, as irmãs, o ramo feminino há muitas irmãs, mas o ramo masculino, mas as vocações religiosas consagradas não sacerdotais são menos conhecidas e são menos comuns. Bom, então, um bocadinho atrás, a minha história também, enfim, eu sou de Oliveira das Meias, diocese do Porto, distrito de Aveiro, tenho um irmão casado, meus pais na vida, graças a Deus, tenho uma educação também muito na liberdade, mas ao mesmo tempo muito comprometida na igreja da minha parte, grupos jovens, campos de férias, toquei órgão na igreja, bom, uma vida eclesial muito comprometida, mas vim a certa altura, não quis estudar mais, 18 anos fui trabalhar, fui à Marinha, fiz serviço militar na Marinha, e entrei numa vida normal, com amigos, com namoradas, enfim, mas também sempre muito comprometido na paróquia, sobretudo na parte da pastoral juvenil. Claro que, também, como o Padre Ruben dizia, e comigo acontece com todos, nós temos figuras de referência, são testemunhos significativos da vida de Deus, ou do seguimento de Jesus, do seguimento de Cristo, de uma maneira mais radical, mais exclusiva. Bom, também tive uma senhora, Maria Alice, que era consagrada em São Teresiana, também me deu uma visão de igreja, uma visão de seguimento de Jesus muito diferente do que aquele mais que eu estava habituado. Era o sacerdote, era a irmã religiosa, com o hábito lá no convento, enfim, uma vida mais apostólica, mais ativa, professora, trabalhava imenso nas escolas, na evangelização da juventude, e isso, pronto, tínhamos lá um grupo de jovens também em casa dela, que reunimos uma espécie de comunidade de vida cristã, um grupo de reflexão, um grupo de partilha de vida da palavra, não é? Estas coisas foram-me formatando. A certa altura, como com toda a gente, tu tens que decidir o que é que queres seguir na vida, fazer na vida, não é? Bom, e eu sempre fui muito marcado pela educação dos pais, muito aconselhado, muito acompanhado, muito amado, mas muito na liberdade. Nós propomos-te este caminho, deves ter estes valores, mas tu escolhes o teu caminho e os teus valores. Bom, e a certa altura eu tive que decidir a minha vida, comecei-me a sentir inquieto, faltava-me qualquer coisa, e quero ser, e que vem logo, quero ser como aquela pessoa, quero ser testemunha, seguir Jesus, não pela via do exercício do ministério sacerdotal, porque interiormente nunca tinha sentido o desejo. Eu comecei a sentir um desejo muito forte de querer seguir Jesus, querer ser missionário, mas não a partir do exercício do ministério sacerdotal, não a partir do sacramento da ordem. E pronto, claro, tem essas figuras de referência, conheci os irmãos São João de Deus, fiz um campo de férias com eles, que tratam de doentes mentais, conheci os irmãos missionários da Boa Nova, que eram em Cucujeja, ao lado da minha paróquia, portanto, e pertencem, aliás, ao concelho. Eles têm padres e irmãos, portanto, missionários. Eu conheci ali várias vocações, e sempre me identifiquei mais, porque não sei, eu acho que a razão por qual eu sou irmão, não sou padre, Deus é que sabe. A única responsabilidade que eu tenho é tentei acolher aquilo que Deus me pediu, do modo como Deus me pedia para eu seguir e para o testemunhar na vida consagrada. Sim, consagrada porque eu na minha vida, se fosse casado ou se fizesse outro tipo de vida, solteiro, não poderia seguir Jesus da mesma maneira, porque Jesus pedia-me tudo. Eu entendi que a vida religiosa, consagrada, não sacerdotal, pois acompanhei um outro processo, faço uns exercícios vocacionais com o jesuíta, que me sinto muito tocado, muito identificado com o carisma
e com a espiritualidade da companhia, com este modo de estar em igreja de uma maneira radical no seguimento de Jesus, na vida consagrada, me senti identificado também a partir enfim, da minha personalidade, das minhas características, daquilo como eu sentia que Deus me chamava. E sim, isso depois para a companhia é um outro processo. Eu faço uns exercícios de experimentar o noviciado, não sabia se era aquilo. Lembro-me que disse aos meus pais, a minha mãe estava lá no quintal, a assar umas sardinhas. Oh mãe, olha, eu vou para missionária. Ela ficou assim a olhar para mim e riu-se, não é? Não achava que aquilo era tudo. Eu nunca tinha dito nada a ninguém. Eu tinha 23 anos, eu entrei aos 24, portanto, de repente ela achava que aquilo, pronto. Eu estava a chegar nos exercícios espirituais de 8 dias, com o padre Vasco de Magalhães, em Coimbra. Portanto, eu nos exercícios percebi uma coisa. Eu só tenho a certeza se é isto, se eu for fazer a experiência. Então vou para o noviciado e vou aprofundar durante 2 anos se este é o meu lugar, se este é o meu caminho, se é este modo que Deus me quer que eu siga. Claro que no noviciado confirmei a minha vocação não sacerdotal, ou seja, religioso, consagrado, mas poderia ter invertido, mas neste caso não. Portanto, foi o discernimento que eu fiz, aquele ano anterior que eu fiz para entrar desta maneira, com o meu irmão, confirmei no noviciado e até hoje, até porque na meio da formação voltei a fazer este discernimento, confirmei aquela resposta originária, aquele chamamento originário que é: quero que me sigas desta maneira, não sacerdote. Ok. E aqui há uma coisa que eu sempre tive esta dúvida, porque acho que para os leigos é assim, sempre houve esta dúvida que é, fala-se muito que houve um chamamento, houve uma escuta para a vocação. Como é que se descobre a vocação a servir a missão de Cristo? Isto agora em tom de brincadeira, foi uma mensagem do WhatsApp, foi Deus, foi um e-mail. Quem nos era, tornava o processo muito mais fácil, não é? Tornava o processo. Às vezes há um bocadinho esta ideia que nós achamos todos que esta opção de vida vem por uma coisa extraordinária, não é? Poucas coisas na vida em Deus eu acho que é extraordinário, porque toca claramente aquilo que é o dia-a-dia da pessoa. E efetivamente quem nos era a nós que fosse feito dessa forma, não é? Porque tornava o processo muito... Mas também se fosse feito dessa forma não era próprio Deus, não é? Porque Deus surpreende-nos, não é? E claro dessa forma, não, é precisamente um processo, esta inquietação, o não sabermos, e às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a razão de tu teres feito? Não sei. Não é? E as pessoas ficam, quer dizer, como é que alguém decide uma vida a partir de não sei? Porque efetivamente não é dessa forma que nós imaginamos, porque alguém te fala. O chamamento é precisamente uma experiência interior que tu vais fazendo, que só se percebe quem está nelas, e reforça aquilo que na hora dizias, não é? É preciso fazer a experiência para depois sentir-te um bocado com um peixe dentro da água e percebes como é que tu te sentes, não é? E ir partilhando isso, daí o discernimento e o próprio processo de discernimento vocacional sempre com alguém que te ajuda, ao fim e ao cabo, a descodificar o espírito na tua vida. Isto o diretor espiritual é essencial neste processo, que vai ajudando a perceber o que é próprio Deus e o que é de Deus e o que não é de Deus, não é? Quais são as tuas motivações. E Deus é muito criativo. Eu tenho colegas padres que na altura disseram: pá, eu fui para o seminário, comia batatas fritas e jogava futebol. Claro que depois não ficaram aí, isto é, depois ganharam outras razões, outra substância. E portanto, não é dessa forma, é de uma forma de quem se dispõe e depois Deus molda-te, não é? E tu vais chegar a um certo momento e tomas uma opção. E portanto não é dessa forma que nos facilitaria muito, mas é claramente um caminho de chamamento em que é verdadeiramente uma voz, e tu com o tempo vais percebendo isso, é esta voz a partir daquilo que tu sentes, o teu entusiasmo, a forma como estas pessoas que te vão cruzando, tu passado nos anos consegues perceber, porque a probabilidade daquela pessoa te dizer aquilo naquela altura era pouca ou nenhuma, mas que aquela pessoa te fez essa proposta, não é? Até pessoas fora da igreja que nem sabem a ajuda que dão a Deus às vezes. E portanto, que é dessa forma, é alguém que vai fazendo o processo, e no processo, com todas as fases de um processo, as fases do desânimo, da parte também do teu entusiasmo, outras partes em que tu parece que vives assim num certo marasmo, nem sabes muito bem o que é que... e depois pessoas também te vão provocando, não é? E tendo a noção que é um discernimento para a vida toda, que é outra questão, não é? Que às vezes nós achamos que eu decidi, está decidido e o problema está resolvido, agora já não preciso discernir. Não, isto é um discernimento diário, não é? Porque tu vais mudando, a experiência da tua vida vai-te fazendo que as perguntas sejam feitas de outra forma, e quando tu achas que tens a resposta, então parece que Deus vem e muda-te as perguntas todas.
E isso, a nossa mudança de trabalho, por exemplo, ajuda-nos em cada situação a tu teres que repensar a forma como queres ser e como Deus te pede que sejas. Aliás, Claro. e portanto é um descimento para a vida toda. E que naturalmente tomas sempre como um processo contínuo, que tem etapas significativas, mas é um processo que continua até a hora em que tu partes. Irmão José, e a sua experiência do chamamento que teve para a vocação religiosa? Bom, é isto que o Ben dizia, é verdade, que isto é um processo, não é um processo que tem muitas etapas. Entre aquelas primeiras experiências, eu lembro perfeitamente, aquelas primeiras experiências em que hoje vejo desta maneira, na altura não era assim, não é? Mas que tu vês, aquilo foi fazer um retiro, foi fazer um encontro de jovens não sei aonde, são pequenas experiências, pequenas sementes, já estava no grupo de jovens, depois tinha o acampamento no verão, parece que não tem significado nenhum, e hoje a esta distância tu depois percebes as coisas, vão-te deixando em ti uma marca de alguma maneira até de insatisfação, ou seja, depois eu vivia o mundo, portanto, eu trabalhava, depois eu trabalhei ali uns anos antes de ir para, enfim, quando foi para a tropa, estava a trabalhar, porque eu no nono ano deixei de estudar, quis ir trabalhar, porque o distrito da minha região havia muitas empresas e ganhava-se já na altura bem e tal. E tu, a certa altura, começas a perceber, tens o mundo do trabalho, tens o mundo dos teus amigos, tens o mundo da paróquia, e tu começas a perceber, um bocadinho ao jeito dos grandes santos, e Santo Inácio em particular, que é, ele via, por um lado, as coisas do mundo, aquilo que o mundo te oferecia, os namoros, as discotecas, as noites, a vida boa, de lazer, enfim. Depois tinhas, ao mesmo tempo, tinhas outras experiências, um retiro, um fim de semana com jovens, um acampamento, começavam a gerar em ti emoções interiores distintas. Umas, sim, que eram boas, mas acabava rápido, e outras perduravam no tempo. E tu, alto, aqui há qualquer coisa. Mas tu não percebes isto logo. Lá está, voltamos aqui, que é o acompanhamento, tens alguém que te acompanha, com quem vais falando, porque a nossa vida é grande demais e às vezes até complexa demais. E então, quando falamos da vida interior, da vida espiritual e da vida dos afetos, da vida daquilo que nós somos ou queremos ser, para ser vivido sozinho. Claro que não tem que andar a falar a toda a gente, mas tens de ter alguém que te vai acompanhando, vai dizer, olha, por aqui se calhar vê lá, por aqui não, por aqui sim. Claro que a pessoa não vai decidir por ti. Eu tinha, a partir dessa altura, vou para a tropa. Quando chego, digo, não, eu tenho que enfrentar, tenho que perceber o que é que Deus me está a pedir, porque há aqui uma semente, há aqui uma insatisfação de fundo, que a vida boa que eu tinha, vivia com os meus pais, o meu irmão, tinha tudo, enfim, materialmente, graças a Deus, também estava bem, até porque já trabalhava, tinha até alguma autonomia, mas ao mesmo tempo faltava-me qualquer coisa. E eu sempre que fazia outro tipo de experiências, sobretudo mais apostólicas, na paróquia, no grupo de jovens, enfim, na vida de igreja, eu sentia uma alegria que perdurava no tempo. Eu disse, está aqui qualquer coisa. E como eu, por maneira de ser e por educação, sempre fui, a minha vida sou eu que eu decido, ninguém decide na minha vez. Portanto, meus pais podiam me aconselhar, mas eu que decidia, depois sofria as consequências, para o bem e para o mal. Então eu disse, sou eu que decido se quero casar ou se não quero casar. Se quero ser religioso ou não quero. Nem punha a questão nessa altura. Então eu tenho que perceber o que é que se passa. Então foi quando eu decidi fazer o retiro e pedir ajuda. Alguém que me acompanhou durante um ano e ter uma conversa mensal durante um ano com uma pessoa, neste caso Vasco, com quem fiz o retiro na altura, então falei em 1990, não é? E então foi percebendo ao longo do tempo, comecei a ter... Que o ajudou a tomar a decisão. Exato, comecei a ter vida de oração regular, que não tinha meia hora por dia, comecei a prescindir de alguns compromissos mais lúdicos e de boémia com os amigos e bons, em detrimento de dedicar mais tempo à paróquia e às coisas que depois iam aparecendo, não é? Ou seja, comecei a deixar de frequentar os ambientes que, se calhar, que não me ajudavam tanto, comecei a ter uma vida, porque eu pensava assim, bom, se eu agora não sou capaz de fazer uma experiência de coerência, de autenticidade, não podemos viver a vida dupla, de autenticidade no seguimento como cristão, não é depois só porque eu decidi ser religioso para conseguir. Eu já tenho que ser casto agora. Claro, casto não de maneira com um voto consagrado, mas não é que andava a fazer ali um processo vocacional e ao mesmo tempo a namorar com todas as moças, ou percebes? Ou seja, há aqui todo... Não é que eu andava todas as noites, enfim, para aqui e para acolá, em ambientes que depois também não ajudam muito a que faças um processo, um percurso de... Porque qual é o objetivo final da tua vida? Seres feliz. Mas tu, para seres feliz, podes ser de muitas maneiras. Não podes ser de muitas maneiras. Podes ser feliz de várias maneiras. Podes, mas já, para ti há uma. E é essa que tu tens que sintonizar. Por isso é que hoje em dia sou muito
E é uma coisa que me fascina muito, que é os jovens dizem, mas falta-me alguma coisa. Mas é isto que falta. É esta sede. Né? É isto. Portanto, os jovens acabam por... Os jovens, até pessoal que já... Como as pessoas às vezes dizem, eu já tinha idade para saber o que quero, não é? Pois, porque na altura, se calhar, uma pessoa não coloca estas questões. Nem ninguém nos ajuda a colocar. Isso é muito importante. Ninguém nos ajuda a colocar, porque... E às vezes eu digo isto muitas vezes a muitas pessoas. O facto de alguém não querer não quer dizer que os outros não queiram. Claro. E então nós deixámos de propor. E o problema, acho eu, muito da pastoral vocacional é que nós deixámos de propor, nós deixámos de acreditar. Não é? Portanto, não vamos propor isso, ninguém quer. Não criamos condições para que a escuta aconteça. Depois, o que é que vai acontecer? O que é que te sente? Falta-me alguma coisa. E é muito comum nos jovens ouvirmos isto. Pronto, e acho que nós uma das questões da falta de educações é um problema, acho que muito denso e complexo, não daria para desbravarmos nesta conversa, mas um dos aspectos é claramente este, é a falta de proposta. Nós deixamos de acreditar que Deus chama. Claro. E portanto, nós é que olhamos às vezes para uns jovens, tu não é? E às vezes nós, se calhar, somos este primeiro bloqueio. Claro que Deus depois arranja sempre forma de dar a volta. Mas nesse sentido, a intenção do Papa, o Papa cita lá que Deus provoca-te a inquietude, mas só Ele é que pode preencher essa inquietude. Claro. E há uma irmã Glenda, que eu às vezes ouço umas músicas dela, que tem uma música muito bonita. Nós somos amados, amamos uns aos outros como humanos, como pessoas, amigos, família, mas há um vazio, há uma solidão contínua. E este vazio só é preenchido por Deus. Se o nosso coração é um coração que aspira e originariamente tem a marca do infinito, só o infinito pode preencher este lugar. Portanto, claro que este infinito depois materializa-se, concretiza-se em muitas formas de vida, e uma delas é a vida sacerdotal ou a vida religiosa consagrada como missionários, enfim, ao serviço, na vida religiosa. Mas é sempre Deus que preenche aquele lugar que é dele. E pode já andar à procura. Então, estes processos vocacionais, qualquer um que seja, por um lado é nós propormos, mas por outro lado também criarmos condições para os jovens a escutarem. Criar espaços de silêncio, espaços de escuta. Conversas que ajudem a perceber que não é tudo a mesma coisa. E os jovens querem, se nós estivermos disponíveis. E chegámos aqui a este ponto em que o Papa Francisco, no vídeo do Papa, tem aqui uma expressão que me impressionou, que é: confiamos nos jovens e, sobretudo, confiamos em Deus, porque Ele chama a cada um. E vai um bocadinho ao encontro disto, não é, irmão Zé? Eu acho que os jovens, assim, às vezes nós temos uma tendência, eu já falo às vezes, eu também, porque já tenho 50 e poucos anos, sabe? Mas temos uma tendência a dizer, antigamente é que era bom, jovem antigamente, porque havia mais vocações também, havia menos, enfim, era mais massificada a coisa, não é? E então as pessoas dizem, antigamente é que era bom, os jovens já que eram generosos, respondiam, agora só querem, são vazios, são fúteis, não querem compromisso, e em parte também é, mas também há muitos adultos que não querem o compromisso, não é só os jovens, não é? E por muitos matrimónios acabam, enfim, porque não querem o compromisso, não é? Não são... Bom, mas seja como for, acontece é que os jovens, hoje, têm os mesmos atos de generosidade, de entrega, são capazes como eram no meu tempo e antes de mim. São seres humanos. São seres humanos. E quando Deus te toca, tu podes andar a fugir um tempo, mas a partir de certa altura, tu a certa altura não consegues andar toda a vida a enganar-te a ti próprio. Vais conseguir chegar a um momento que tu tens de dizer, acabou, tens de criar a ruptura, ou seja, é isto, vamos assumir isto. Portanto, e os jovens hoje são capazes de ter gestos de entrega generosos como eram antigamente. O Deus é o mesmo, portanto o Deus continua a provocar, a suscitar a questões de sentido, as questões de felicidade maior na vida de cada um. E é a partir da sua vida antropológica, da sua vida existencial, que cada um vai frequentando em muitos ambientes diferentes, como digo, Deus está, agora é preciso ajudar a que os jovens deem este passo, que é, vou ver se é isto. Vem e vê, como Jesus diz, não é? Senhor, onde é que moras? Vem e vê. Portanto, numa ideia de fazer o teste, testar se é isto que eu quero mesmo. Sim, muitas vezes precisas de vir para a vida religiosa para perceber. Às vezes até nem é tanto o que é que eu quero, não é tanto se eu quero isto, o que é que eu quero. O que é que eu quero, exatamente. E abrir todas as possibilidades. Exatamente. Nós também nenhum de nós tomou uma opção a partir da exclusão de parte. Claro. Okay?
eu não vou casar porque tenho esta razão, eu não vou, e portanto sobra-me o ser padre. Portanto, isto, a coisa também não é assim, como é Deixa-me óbvio. dizer outra coisa muito interessante que às vezes eu costumo dizer que é, eu não vim para religioso ou um sacerdote, para sacerdote uma religiosa, eu não vim esta opção de vida porque não fosse capaz de ser um bom pai, um bom marido. Eu vim porque era o meu lugar. Era o lugar que Deus me queria que eu ocupasse. E o meu modo de estar no mundo, desta maneira, que me ajuda a realizar uma maior plenitude de vida. Claro, com muita fragilidade, com muito pecado e com muito caminho, mas ao mesmo tempo com sentido. É engraçado, eu olho para trás, nestes 32 anos de vida religiosa, e não me arrependo. Bem, se calhar gostava de ter sido mais perfeito há mais tempo. Gostava menos de pecar. Agora, porque quando o processo de discernimento é feito em verdade, contigo, com Deus acompanhado, Deus não engana e tu não te enganas. Está bem, depois a vida... Enfim, há coisas patológicas, não vamos por aí, mas depois a vida encarrega-se e há fases, como dizia o Ruben, é verdade, há fases de desânimo, há fases pronto, que a pessoa está mais... Mas tens um contínuo, este contínuo olhas para trás, sim, é este o meu lugar. Deus continua a pedir-me que eu esteja desta maneira. Não sacerdote, entregue ao seu Evangelho, estar no mundo falando dele desta maneira, inclusive... não a partir do exercício do ministério sacerdotal, que no nosso contexto cultural, ainda por cima, o ser padre, hoje em dia já começa a ser um bocado mal visto, mas o ser padre ainda é um estatuto, não é? Eu também, foi uma coisa que me senti dizer, eu não queria estatuto nenhum, eu queria ser eu comum. Jesus foi comum, enfim, ser agora, o ser do mundo, mas estar em Deus, e trazer Deus a este mundo normal, cotidiano, sem nenhuma... Enfim, o acompanhamento é muito importante, a pessoa perceber que há um modo de estar que o faz mais feliz, que o faz ter uma plenitude de vida maior, e onde realiza-se como pessoa, em todas as dimensões, também na dimensão vocacional. Vocação é o quê? É o meu lugar, o modo como eu vivo, o modo como eu quero viver. Neste caso, entrega Jesus ao seu Evangelho, com a disponibilidade e generosidade que eu sou capaz, máxima, para ser enviado para qualquer parte. Neste caso, como jesuíta, como religioso, fazemos voto também de obediência, que tem muito esta lógica de... Se bem que os sacerdotes também fazem voto de obediência, mas de outra maneira, em termos de mobilidade, se quiser, não é? E a obediência superior, digo, olha, muito bem, preciso de ir ali, vai. Pronto, estou disponível. Porque é esta semente originária que Deus colocou no meu coração. Estar disponível generosamente para onde eu quero que tu estejas. Em qualquer parte, neste caso na companhia, a partir da companhia, dos superiores da companhia, a partir da espiritualidade e do carisma dos jesuítas, que é um dom à Igreja e que é toda a Igreja, como há outros dons de outras congregações religiosas. Hein? Cada um tem que encontrar, também aí, cada um tem que encontrar o seu lugar. Porque é diferente ser jesuíta, ou ser missionário da Boa Nova, ou ser missionário de La Salle, ou ser salesiano. Claro que há muita coisa que é comum. Mas já há especificidades que têm a ver com o carisma, têm a ver com aquele modo de viver, a entrega e o serviço à Igreja daquela maneira, a partir daquelas realidades apostólicas e da Igreja que as ordens religiosas também têm. Podemos dizer mesmo que a oferta é muito ampla, portanto não há... Tu vais sempre encaixar a um sítio, não é? Há sempre um lugar onde nos vamos encaixar. Padre Ruben, tinha aqui uma questão para si. Ainda com os jovens, como é que a pastoral juvenil e também a pastoral vocacional toca ao coração estes jovens, principalmente agora no tempo presente em que vivemos? Eu também estou a trabalhar agora na pastoral juvenil com um alargado grupo que se estende até às... coordenadora diocesano, daqui do Sou assistente, a coordenação são mesmo os próprios jovens. E isso já mudou, é uma mudança de paradigma, o facto de não ser o padre, o coordenador, mas sim ser jovens, precisamente. E, portanto, toda uma estrutura que está a nascer, está-se a consolidar, até neste processo de jubileu que estamos e com grande entusiasmo. Indo diretamente à tua pergunta, não é? O que é que nós realmente hoje podemos... Primeiro, eu diria, dos desafios é percebermos que a pastoral juvenil é uma coisa muito, muito ampla, isto é, onde é que começa o jovem e acaba o jovem? Aí já poucos se conseguem entender. Depois é uma complexidade
E basta ver, mesmo a nível sociológico, há vários estudos, mesmo em Portugal, muito, muito interessantes, que vale a pena qualquer área que trabalha com a juventude, seja religiosa ou seja na dimensão que for, ler com olhos de ver, a percentagem e isso ajuda-nos a perceber a realidade dos jovens. Há aqui um outro desafio muito grande que tem a ver com a linguagem. Nós, igreja, usamos linguagem que dizem zero. Sim, não tem eco Não nenhum. tem eco tu falas coisa a partir Nem daquilo sabem que o pode que é. ser o significado, e dizia alguém, como é que se pode revolucionar o mundo? Opa, mudando o significado das palavras, porque às vezes tu usas palavras, isto é transversal em tudo, e tem havido um trabalho, olha, tal como este podcast, da aproximação à linguagem, para um termo que às vezes nós usamos até numa homilia assim de conectar, que há 15 anos ninguém usava isto, não é? Mas tu tens cada vez mais, há uma dificuldade a nível de linguagem. Terceiro ponto, há uma dificuldade de acompanhar pessoalmente cada um destes jovens, e sem isto não vamos lá. Claro. Porque nós verdadeiramente temos encontrado jovens com as mesmas perguntas que nós tínhamos, porque são as mesmas de sempre, só com uma grande fragilidade, é que vão procurar onde não tem resposta. Não é? E falamos de comunidades fechadas às vezes em online, com pessoas que não se conhecem. Reparemos cada vez mais esta necessidade que o jovem tem de ter um Instagram dele e um Instagram da imagem que ele queria dele. Portanto, isto lança-nos desafios muito, muito grandes, sobre até a dimensão corporal de nós, até da própria Eucaristia, a dimensão do corpo. O que é isto? Qual é a dimensão do corpo que o jovem compreende? Há aqui um hiato muito grande e um problema que a Igreja tem que claramente resolver, que nós quando falamos em corpo, a dimensão corporal hoje está a outro nível, não é? Os avatares, tudo isso tem uma dimensão muito virtual, onde Deus não passa, porque Deus só age naquilo que é verdade. E muitas vezes a verdade eu não quero ver, porque é a verdade da minha história, é a verdade da relação com os meus pais que não os posso ouvir, é a verdade da relação com a escola que eu não gosto. E portanto, e como é que se comunica? Comunica-se pela proximidade. E nós, a igreja, ainda não. Quando digo nós, esta linguagem é sempre muito, muito limitada, mas se não assumimos que não somos e não existimos para as massas, não vamos conseguir acompanhar cada um. Enquanto não houver esta reconciliação de um tempo em que vinham todos, embora nem todos estavam lá, mas vinham todos, não é? Para um tempo em que aqueles que vêm quer estar. E há sinais muito. O cristianismo, pesca à linha, como se e o testemunho é uma coisa que não nos perdoam, e bem, não é? Que é, pá, tu falas muito bem, mas eu não vejo em ti o testemunho daquilo que depois, fora das celebrações, fora das outras dimensões, eu não consigo ver. E isto é uma coisa que quando digo jovens, não colam logo. Colam, e por isso é que seguem quem é que nós seguimos, não é? Os seus ídolos, ok, mas de que forma é que nós podemos levar o jovem a esta experiência de perceber, ok, mas qual é o teu lugar no mundo? E não andar aqui com vitaminas instantâneas, não é? Hoje, porque o problema depois tu voltas e a questão está lá. Eu acho que nós temos trabalhado muito nisso. Pode parecer pouco ou nada, e às vezes, mas parece que pastoral juvenil, o que é que anda a fazer? É fazer, a semear. Não é? Nós às vezes queremos colher o que não foi semeado. E nós temos pensado muito nisso. Às vezes, o que é que temos feito a nossa pastoral vocacional, a pastoral juvenil? Nós muitas vezes, e eu digo isto muitas vezes como comparo, que eu estou a colher o que outros semearam. E agora tu tens que semear para que outros venham à frente. Mas nós não temos esta ideia de continuidade. Eu chego, agora é que vai começar tudo. Não é? Que as pessoas já estavam lá, as pessoas têm o seu processo. Agora, eu acho que é claramente colher os frutos que outros semearam. Os poucos são muitos, e isso a responsabilidade também é deles e nossa agora. Mas ter a noção que para os outros colherem mais à frente, para estar aqui alguém ou alguém hoje a conversar, foi porque alguém semeou. Mas há essa dificuldade, porque nós vivemos num mundo tão apressado que quer ver as coisas o mais rapidamente possível. Mas é o nosso, não é? E aqui é o grande desafio. Temos que nos adaptar. Isto não é, e às vezes eu sei que pode ser uma linguagem que não venda, mas que claramente este caminho sendo aberto para todos, Deus não chamou todos. Porquê? E Ele é que saberá. E portanto, é ver estes sinais e não seres tu claramente a dizer, tu por isto ou por aquilo, ou porque estás nesta situação familiar, ou porque os teus pais estão assim assados, tu à partida estás fora. Não és tu que tens que ser isso. E, portanto, mas para mim o grande problema, um dos grandes problemas tem a ver com a nossa linguagem. Que num mundo que está a aprender a viver sem Deus, embora naturalmente a nível mundial nunca tivemos tantos cristãos como hoje, etc. Ok, mas leva-nos a perguntar-nos, porque o que é certo é que depois procuram a igreja e claramente os jovens, às vezes para acompanhamentos, mas já quando só tens cacos. Quando só há cacos, depois andas a colar e será sempre uma colagem, não é?
Portanto, eu acredito que agora é o nosso presente, não temos outro, e é isto que nos é dado a viver. Agora, a nível Para pastoral, lembra-me agora do Carlos Jacutis, não é? Tem uma frase muito conhecida: não queremos ser fotocópias, seremos originais. Temos que ser originais. E cada um tem uma originalidade que Deus meteu no coração, e é esta originalidade que nós somos chamados a dar ao mundo. E é a partir dela que nós somos mais felizes e construímos este mundo ao jeito de Deus, porque é um mundo original. Sim. Não é um mundo de fotocópias, de fakes, de imitações. Deus é Deus. E como tal, nós somos chamados, como consagrados, como religiosos, como cristãos, a torná-lo presente como Ele é. Apesar das nossas fragilidades. Até isso Ele ajuda com que isso não impeça, continua a chamar jovens e continua a marcar, e continua a chamar jovens, e continua a chamar pessoas para se dedicar 100% ao seu serviço, no seu reino. Hoje, isto é muito importante. Hoje, não é ontem, é hoje. Já estamos a caminhar agora para o fim do podcast. Está a ser muito bom, mas também tem que ter um fim, não é? Mas eu tenho aqui uma questão que tem que ser respondida pelos dois. Tem que ser respondida de forma muito rápida. Nós vivemos num mundo com tantas oportunidades do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. E para terminar então este podcast, pergunto-vos, primeiro com o irmão Zé, o que é que uma vocação desta, como irmão ou como padre, ainda tem de atrativo para estes jovens em 2025? Olha, a vocação tem de atrativo, a vocação, a origem é de Deus, não é nossa. Nós acolhemos aquilo que Deus pede a cada um. Deus continua a ser atrativo. Portanto, a vocação é atrativa. A questão é, se tu deixas fascinar e namorar por Jesus, que é o Filho encarnado, vemos há pouco tempo no Natal, é Deus feito um de nós, que é como nós, mas é mais do que nós, é Deus. Se tu deixas fascinar e encantar e namorar por este, então, continua a ser atrativo. Porque o amor, quando estás apaixonado, pode ser por uma pedra, mas a pedra tem tu olhas para ela com uma beleza que mais ninguém vê. Portanto, se tu deixas enamorar por Deus, a partir de Jesus, que é, enfim, que o seguimento de Jesus e dos evangelhos, daquilo que a gente conhece dele, então Deus continua a ser atrativo, porque Deus não é uma coisa do passado, foi de ontem e é de hoje, e será de futuro, também no ano da esperança, o jubileu da esperança. Deus é exatamente porque Deus é atrativo que eu sou chamado a viver este chamamento que ele me chama, desta maneira que me chama, a segui-lo, como religioso neste caso, para que a esperança aconteça. A esperança é uma coisa que eu espero que ainda não aconteceu, mas que eu estou a viver, estou a fazer com que ela aconteça. Portanto, Deus é que é atrativo. Deus é que me fascina ou não. E aí sim, a minha vocação, a partir do momento que eu entrego-me a Deus, não me entrego a um homem, não a uma mulher, neste caso, não é? Eu entrego-me a Deus, não é? Eu entrego-me a Deus. Ao seu reino, à sua missão, ao seu serviço, a partir da minha disponibilidade e daquilo que eu sou. Da minha liberdade. E reforçando aquilo que o irmão José dizia, eu acho que nós queremos sempre que as coisas sejam atrativas para que alguém as compre. E essa lógica não é a lógica vocacional. Não é? E eu percebo que às vezes sempre temos, e por isso é que eu falei da questão da linguagem, temos que ser claramente entendidos, mas isto não vai por atração, mas não é por ser atrativo. E eu acho que aqui é precisamente fazer esta experiência, e acho que é uma mudança de paradigma que eu estou a sentir, e acho que nós estamos a sentir, que é, eu não tenho que ser perfeito para Deus me amar, e portanto eu não tenho que fazer certas e determinadas coisas para que Deus olhe para mim de forma diferente. Isto é a cultura, e permitir, do endeusamento ao estilo romano, não é? Eu tenho que ser grato a Deus e fazer coisas a Deus para que os deuses me sejam favoráveis. Isto é lógica, que não é lógica cristã. É um Deus que te ama à partida, e tu agora vais conservar esse amor. Então, como é que eu vivo? Eu acho que é a forma mais atrativa de ver, que é, eu vivo como ser amado, e portanto, naturalmente, e que depois neste caminho como ser amado tem que, momentos de maior alegria e outros momentos nem tanto. E ler isso à luz da fé, não é? E, portanto, e esta mudança de paradigma, que é uma liberdade enorme. E acho que isto é que é a palavra essencial, que é o mais atrativo da vocação, é seres livre. Seres livre. E seja, foi uma opção minha, não foi uma opção da sociedade. E portanto não foi porque o mais comum era fazer isto.
E eu, por alguma razão, sinto que o mais comum não é a minha vocação. E não é por ser atrativo, é precisamente porque eu sinto que me sinto, passa a redundância, mas que me sinto mais livre. Essa é a palavra. E quem faz esta experiência é isto que sente. O que aparentemente a quem está de fora diz: como é que é possível? Não é? Como é que é possível tu teres esta vida e sentiste realizado? Portanto, eu acho que mais do que ser atrativo vem por atração. E isto é o que mais atrai. E outra coisa ligada a isto, só para há um bocadinho o Ruben tocou, eu gostava de reforçar, que é, mais do que atrativo, é a nossa vida é um testemunho daquilo de facto de Deus, daquilo nós testemunhamos de uma maneira coerente, e para que outros possam pôr também o problema disso, e eu também, isso fosse para mim, isso fosse eu. Isso sim, ou seja, ajuda a que outros digam: olha, vale a pena viver daquele modo, que eles são felizes, eu também posso ser feliz daquele modo. Não é atrativo, é o testemunho. Testemunho arrasta. O provocar, não é? E depois, testemunho arrasta e as palavras convencem. Depois aquilo tem muitas consequências que depois se alargam um tempo. Eu tive experiências jovens que não ligavam nada, nem nenhum, e mesmo para terminar, que não ligavam, mas por culpada disso, não sei o que, numa homilia que tu já nem te lembras o que disseste, não é? Porque é óbvio, não te lembras tudo o que dizes. Daqui a uns meses disse isto, quer pensar naquilo. E aquilo tem um impacto na pessoa que faz, às vezes, a pessoa mudar de vida. Das duas uma, ou tens de ter cuidado com aquilo que dizes, ou claramente percebes que é Deus que passa nas tuas palavras. Tu dizes: como é que é possível, não é? E portanto, é mesmo por aí, é provocar. Eu acho que hoje nós temos que ser provocadores, não é? E é isso que o Papa nos pede, não é? Sermos provocadores sem medo de ver resultados imediatos, porque a vida é tudo menos imediata. E quando é imediato é mau sinal, não é? E foi assim mais um podcast da Praça de Pedro, em comunhão com a intenção mensal da oração do Papa para o mês de fevereiro. Obrigado, Padre Carlos Cruz, e obrigado ao irmão José Silva Almeida por estarem aqui no podcast da Praça de Pedro. Mais um episódio em 2025, este que já é o terceiro, contando com o primeiro e o especial com o Padre Vasco Pinto Magalhães. Podem passar pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast, e podem voltar a ver e ouvir estes episódios, tal como os outros episódios de 2024. Assim, muito obrigado por continuar connosco com o da Praça de Pedro, por acompanhar as redes sociais da Rede Mundial da Oração do Papa. Por isso, continue connosco, reze por nós rezamos por si.